Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Então, caros irmãos, estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, encerrando assim o tempo pascal. Leituras que hoje nós ouvimos profundíssimas na questão teológica. Na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, São Lucas traz uma ênfase teológica profunda, muito grande, enriquecedora para todos nós. São Lucas situa-nos não somente no âmbito temporal da festa de Pentecostes, mas traz mais um âmbito teológico e espiritual. Ao longo do Evangelho do Atos dos Apóstolos, que São Lucas assim escreveu, nós vemos o Evangelho propriamente dito no tempo de Jesus, o tempo em que Jesus permaneceu de modo físico, palpável, no meio dos homens, ensinando ali os apóstolos e todos os discípulos a caminharem. No ato dos apóstolos, o tempo da igreja, o tempo em que os discípulos são enviados, como ouvimos no Evangelho de hoje. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, para irmos ao mundo e sermos as testemunhas, sermos os fiéis irmãos que vão ao mundo anunciar o reino da graça de Deus, anunciarmos a glória do Senhor. Então nós estamos vivenciando o tempo da igreja. Não vivemos sozinhos, vivemos auxiliados pelo Espírito Santo. Devemos ser conduzidos por este Espírito, que tanto na leitura primeira de hoje, como no Evangelho que ouvimos, nós recebemos. Na leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, uma ênfase teologal muito forte, espiritual. No Evangelho, talvez uma ênfase mais temporal. Ali, de fato, no primeiro dia da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, o Senhor entra de modo extraordinário, atravessando as paredes, colocando-se no meio dos discípulos e desejando a paz, e enviando sobre eles, soprando sobre eles, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do amor. Na leitura primeira, como falava, deste modo mais espiritual. É interessante, caros irmãos, quando nós olhamos para a festa de Pentecostes, já uma tradição judaica, que São Lucas assim situa a festa que hoje celebramos, na festa de Shavuot, para os nossos irmãos judeus, a festa das colheitas, ou a festa das semanas, quando, terminado o tempo das colheitas, os agricultores levavam ao templo como um dom, como gratidão ao Senhor pelos frutos recebidos, e ofertavam com louvores a Deus os dons da terra, os frutos que tinham colhido da terra. Ofertavam ao Senhor os dons que o Senhor, assim na sua benevolência, tinha dado, de não ofertar a todo o povo. É interessante que São Lucas, situando no meio desta festa da gratidão, situa-nos o dom do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo que suscita em nós um coração grato a Deus, suscita em nós o louvor, a gratidão por sermos filhos adotivos do Senhor. Então todos nós que possuímos o Espírito Santo, ou seja, que somos batizados, temos em nós o dom da gratidão, ou devemos ter o dom da gratidão, que é algo próprio do Espírito Santo, o louvor, a oferta do louvor. Todo batizado possui o Espírito Santo. Todo e qualquer batizado possui o Espírito Santo. Não existe um cristão batizado que não possua este dom. O
dom do Espírito Santo, o dom do amor. Infelizmente, nem todos colocam em prática, usufruem deste dom, ganham este dom, recebem este dom, mas guardam para si mesmo, não colocam a serviço, não colocam ali à disposição dos irmãos, não deixam que o Espírito Santo de Deus crie, flua no seu coração, crie ali de fato uma vida na sua própria vida, mas permanecem com o coração fechado, com o dom fechado. Outro aspecto teológico, espiritual, que São Lucas nos apresenta no dia de hoje, é a forma com que o Senhor se manifesta. Quando no Monte Sinai, a lei na nossa igreja rica em iconografia cristã, temos lá em São Moisés com as tábuas da lei. Quando Deus, na sua manifestação, dá a Moisés as tábuas da lei, Deus se manifesta por meio da ventania e por meio do fogo. Assim também como acontece em Pentecostes no canto, acontece ali a ventania e depois vem o fogo, em línguas de fogo, o formato das línguas de fogo que o Senhor derrama sobre aqueles que lá se encontravam no segundo andar da casa de João Marcos. Assim nos fala a palavra de Deus. Por que desses dois exemplos? São Lucas traz não mais uma lei antiga dada nas tábuas, mas uma lei nova, uma lei que suscita no coração dos irmãos, no coração de Deus, uma lei que vem do Espírito Santo. Não mais uma lei engessada dada no Monte Sinai, mas a lei do amor. Não mais uma lei somente, não que excluamos a lei do Monte Sinai, mas que devemos, como o Senhor nos fala, dar pleno, Ele veio para dar pleno cumprimento da lei. Assim como o Espírito Santo suscita no nosso coração este pleno cumprimento da lei do Senhor, que é a lei do amor. E a língua, caros irmãos, é algo muito importante para todos nós, esse formato do Espírito Santo que desce sobre Maria e os apóstolos, aqueles que ali estavam reunidos no segundo andar da casa de João Marcos, no cenáculo, significa a unidade da fé, significa o poder de comunicar, de estabelecer diálogo, de construir uma comunidade. Então, o poder de falar. Ao mesmo tempo que a nossa língua pode criar comunidade, muitas vezes fazemos um mau uso deste dom do Senhor, e aí criamos inimizades, fofocamos, malícia, falamos coisas, julgamos o outro por meio da nossa língua. O dom que o Senhor nos deu, o dom do Espírito Santo, que desce sobre nós como língua de fogo, é dado a cada um para criarmos a unidade da fé, é dado para criarmos a comunidade do Senhor, dos filhos de Deus, não para difamação, para fofoca, para inveja, para malícia, para inventarmos coisas dos outros, mas é para criarmos a unidade dos filhos de Deus, a unidade, a comunidade dos servidores do Senhor. Por isso que o Espírito Santo é derramado em línguas de fogo sobre todos nós, para que possamos com o mesmo Espírito, um só coração, construirmos uma comunidade e falarmos uma única linguagem, a linguagem do amor de Deus, que é derramada sobre nós, não a linguagem do ódio, a linguagem do desprezo, da indiferença, do rancor, mas para anunciarmos a linguagem do amor que emana do coração de Deus, não de pseudos amores, de paixões passageiras que nascem do nosso coração, mas do amor que vem da cruz. Quando o Senhor tem ali o seu lado aberto na cruz, derrama todo o seu sangue, até a última gota, por amor a cada um de nós. É este amor, é esta linguagem que nós precisamos ter, a linguagem do amor de Deus, anunciando a todos os povos, anunciando a todas as raças o amor de Deus, desta linguagem universal. É isto também que ouvimos na leitura primeira. Diversos povos que moravam ali em Jerusalém eram discriminados por conta de serem pagãos, de não serem judeus, de virem de outros lugares. Nós não podemos viver sobre estas caixas, caros irmãos, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu vim de tal lugar, porque eu estou indo para tal lugar, porque eu tenho certa condição aquisitiva, o outro não tem, porque eu sou mais inteligente, tenho um nível intelectual mais alto, porque eu tenho um diploma disso, o outro não possui, porque eu sou aquilo, o outro não. Esses acidentes temporais
nós precisamos deixar de lado e vivenciarmos a unidade da fé, nos olhando como irmãos, como seres humanos. Os acidentes são algo meramente temporal. Quando fecharmos os nossos olhos para este mundo e formos sepultados, todos os acidentes temporais irão acabar. A tonalidade da nossa pele, o nosso tipo de cabelo, a nossa inteligência, o nosso nível intelectual, a nossa condição aquisitiva, de onde viemos e para onde vamos, tudo isso cessará. Mas infelizmente muitos cristãos vivem colocando na balança estes acidentes, porque eu sou assim, porque eu sou assado. E a linguagem do amor é excluída. A linguagem que nasce da cruz é excluída. A linguagem universal que todos nós deveríamos falar é posta de lado. E aí começamos na linguagem da discriminação, na linguagem das castas. Falo com o meu grupo ou anuncio Deus para os meus. Anuncio o Senhor para os meus, porque o outro não merece, o outro não é digno da minha voz, não é digno do meu testemunho, não é digno do meu acolhimento, não é digno da minha palavra. E assim vamos excluindo o Senhor. E quem somos nós para sermos dignos do amor de Deus? O Senhor que ama a cada um de nós, que somos indignos do seu amor, e nós nos achamos na nossa prepotência, no nosso orgulho, na nossa ganância, na nossa arrogância, que o outro não é digno da nossa fala. Nós que somos miseráveis, teremos todos o mesmo destino, a morte. Todos nós iremos ficar no mesmo modo, sepultados. Alguns cremados, mas iremos acabar da mesma forma, no nosso fim terreno, sem a matéria corpórea. E no último dia, todos, sem exceção, irão ressuscitar no corpo glorioso, quer para a condenação eterna, quer para a salvação dos justos. Mas quem somos nós para julgarmos? Mas muitas vezes, infelizmente, na nossa prepotência, nós nos achamos dignos. O Espírito Santo de Deus é algo possuidor que eu possuo, é algo do meu coração, é algo privado para a minha vida. Mas não, o Espírito Santo é dado a todo e qualquer batizado. Seja a pessoa que foi batizada no tempo mais longevo possível, ou a criança, ou a pessoa, ou adulto que esteja sendo batizado neste momento. Também ela recebe o Espírito Santo em igual medida, sem distinção. Não tem pessoa que recebe o Espírito Santo mais ou outro menos. Nós recebemos por igual medida o dom do Espírito Santo, o dom do amor de Deus. O Senhor nos ama de uma forma inenarrável. O Senhor nos ama de uma forma escandalosa, nos fala a palavra de Deus. E esta linguagem, como vimos na leitura primeira, que desce em línguas de fogo, que nós devemos anunciar, criando a comunidade dos eleitos, a comunidade dos filhos de Deus, a comunidade daqueles que amam o Senhor, que se esforçam para amar o Senhor de uma forma total e absoluta. É isso que São Paulo nos fala na leitura segunda de hoje. Todos nós formamos um único corpo, o corpo místico de Cristo, e cada membro tem a sua função, cada membro possui a sua função. Não é um membro mais elevado do que o outro, mais digno do que o outro. Todos nós possuímos a mesma função, participantes do corpo místico de Cristo, formando este corpo do Senhor, no qual Ele mesmo é a cabeça, aonde emana todas as irradiações para o nosso corpo, todos os comandos para o nosso corpo. Nós devemos ter esta consciência, caros irmãos. Formamos um único corpo, o corpo místico de Cristo, a comunidade do Senhor. Então todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós temos a nossa participação e a nossa devida importância no corpo do Senhor. Repito, uns não mais, outros menos, não. Todos nós somos importantes. E o que é o corpo místico de Cristo? Se não a igreja. Então todos nós devemos ter a nossa participação ativa na comunidade, ativa na igreja. Não somos células mortas, células cancerígenas. Infelizmente, alguns se comportam assim, querendo se apartar do corpo, querendo ser o outro corpo, dentro do corpo místico de Cristo, querendo criar castas, querendo criar comunidades independentes do corpo místico de Cristo. Mas não podemos ser assim. Devemos viver na unidade do corpo místico de Cristo, porque o Senhor, nós olhamos isso pela escolha dos apóstolos, que ali estavam reunidos, homens diversos, com culturas diversas, que o Senhor escolheu para anunciar o Evangelho, para anunciar o seu
ao seu anúncio. E é sobre estes, homens diversos, pessoas com culturas diversas, de níveis aquisitivos diferentes um do outro, com nível intelectual diferente um dos outros, Deus e Jesus vem e sopra sobre todos, sem distinção, o Espírito Santo. A paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. O Senhor não escolheu um ou outro. O Senhor não fez uma distinção, vou escolher estes para enviar o Espírito e deixar os outros sem. Mas não, o Senhor anunciou o Espírito Santo a todos, enviou, soprou sobre todos o Espírito Santo, assim como nós. O Senhor nos escolheu, nos elegeu e nos deu como dom do seu amor, o seu próprio Espírito, que suscita, que vivifica em cada um de nós a sua graça vivificante. Possamos, caros irmãos, bem viver mediante este dom do Senhor, o dom do amor, anunciando a todos os povos, anunciando a todas as pessoas a linguagem do amor de Deus. Como nos fala o Salmo responsorial, quando o Espírito Santo toca numa pessoa, aquela pessoa ganha vida. Se tirarmos dela o Espírito, ela padece. Então possamos ser promotores da vida, não promotores da morte, não promotores levando os outros a perder o Espírito Santo, a sermos pessoas que anunciem o dom do amor de Deus, não pessoas que levam o outro à perdição, à causa do pecado, mas que elevam, que aproximam, que vivificam o outro e elevam a Deus. Possamos ser os promotores da vida, tendo uma única linguagem, a linguagem do amor, a linguagem do perdão, a linguagem do anúncio do Senhor a todos os povos, sem distinção. O Senhor nos elegeu, nós que somos dignos do seu amor, também possamos elevar este amor de Deus aos outros irmãos, sem distinção, no nosso julgamento, na nossa prepotência, que são menos indignos ou são mais merecedores de Deus, mas sem distinção, possamos anunciar a palavra da vida, a palavra do amor. Que a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe de Pentecostes, interceda por cada um de nós, ela que é a mãe de todos os cristãos, para que ela nos auxilie na nossa caminhada terrena, neste caminho que nos é proposto na casa do céu, para que sem medo, sem distinção, sem brigas, mas criando comunidade, criando participantes do corpo místico de Cristo, possamos percorrer o caminho do céu, anunciando a todos esta graça do Espírito Santo, esta graça do amor de Deus que transforma o nosso ser. Que a bem-aventurada Virgem Maria, a nossa mãe, a mãe de todos os cristãos, interceda por cada um de nós, hoje e sempre. Amém.